hoje também aparecimento de Raghunath Das Goswami, né? Que é o... Bom, então ele tem 3 nomes assim, diferentes, né? Como a Manjari em Krishna Lila, Rasa Manjari. Outros como Rati Manjari ou também como Banumati. Goura Ganodesha de Pica explica isso, né? Então ele apareceu por volta de 1495, né? Ele era filho de Govardhana Madhumadara. O nome da mãe não é conhecido. O irmão mais velho de Govardhana, Irânia, não tinha filhos, né? Os 2 irmãos pertenciam à casta Kayasta. É a mesma casta de Swami Maharaj Prabhupada, de Prabhupada Bhaktisiddhanta também, Kayasta, né? É uma casta assim assim, meio como proprietário, baixa, assim, proprietário de terras, assim, mas são mais assim, uma casta baixa, assim, né? Considerado como uma casta baixa. Então, claro, naquela época eles estavam sobre o domínio maometano, né? Dos muçulmanos, né? Sacerdote da família de Raghunatha Dasa, Balaramacharya e seu guru Jadunandanacharya, guru de Raghunatha Dasa, viviam na cidade ali em Chandipur. Jadunandacharya era um discípulo íntimo de Advaitacharya, um devoto dedicado a Mahaprabhu. Também recebeu bênçãos especiais de Vasudeva Datta. Depois de entregar a prostituta enviada para tentá-lo por Ramachandra, entregar. Deve ter um erro aqui. Acho que depois que ele... Tá. Tá, ok. Então esse passatempo, deve ser isso aqui, quando Haridas Thakur, né, que ele ficou, esse passatempo da prostituta, né, que fica na cabana, né, a prostituta tenta ele, ela quer derrubar Haridas Thakur, mas o Haridas Thakur acaba convertendo ela, né? Então aí Aí Haridas Thakur ele fica com Balaramacharya, né? Aí Raghunath Das Goswami, ele era como menino, né? Então aí ele teve a oportunidade de conhecer Haridas Thakur. Então diz que ele ficava circunambulando, né, a cabana de Haridas Thakur. Então se diz que Irânia e Govardhana Madhumandara, eles tinham uma renda anual de 800 mil moedas. Bom, naquela época era uma coisa assim. Bom, eles eram muito ricos. Ele era de uma família assim, muito, muito rica. Ele era o único herdeiro dessa grande fortuna, né? Mas ele era indiferente à riqueza. Desde a infância ele não tinha muita atração por essas coisas materiais, né? Ele viu Mahaprabhu pela primeira vez quando Mahaprabhu veio a Shantipur, depois de receber sannyas, né? Assim ele viu Mahaprabhu. Raghunath Das caiu aos seus pés. Adwaita estava inclinado a mostrar bondade. Ele viu, né? Ele estava inclinado a mostrar a bondade ao jovem Raghunath Das. Assim ele garantiu que o Raghunath Das Goswami ele pudesse receber remanentes, né, de Mahaprabhu. Quando Mahaprabhu partiu para Puri, Raghunath Das voltou para sua casa e ficou em separação. E aí foi quando esse passatempo, ou seja, essa foi quando Mahaprabhu falou para ele, né, que ele queria de qualquer jeito estar com Mahaprabhu. Mahaprabhu dizia: olha, não tente cruzar a lagoa, né, ou seja, um rio, em poucas braçadas, né? Tenha calma, tenha paciência, Krishna vai te dar misericórdia algum dia. Então agora você tem que ficar na sua família, né, e você tem que ter a mentalidade de uma esposa infiel, né? Ou seja, isso Mahaprabhu falou. Como é isso? É que a esposa infiel que tem um amante, ela está com o marido, mas ela está pensando no seu amante, né? O tempo todo ela pensa no seu amante. Mas só que ela faz todos os deveres de uma maneira correta para o marido não desconfiar. Então Mahaprabhu, você tem que ter essa mentalidade. Você fica na sua casa, mas fica pensando em mim, né? Fica pensando em Cristo. Né? Porque os pais deles eram muito poderosos, mas eles estavam a serviço, né, do governo muçulmano. E se acontecesse algum distúrbio ali, né, todos os devotos seriam assim prejudicados, né? Então eles tinham que ter muito cuidado, né?
Então o Raghunatha, ele ficou aí, o pai dele botou 11 guardas, né, 11 homens, né, para ficar guardando ele, né? 2 brahmanas, 4 servos, 5 guardas. Mas mesmo assim o Raghunatha, ele tentou escapar várias vezes, né? Mas todas as vezes ele era pego e trazia de volta ele para ele, né? Ele ficou muito chateado com isso, né? Então, Raghunath Das Goswami. Então, quando o Mahaprabhu voltou, né? E viu ele, né? Tá, ele viu nessa situação, foi quando ele recobrou vida, né? E aí foi o que aconteceu, que eu disse, né? Que ele falou que ele queria ir embora, mas Mahaprabhu não deixou. E Mahaprabhu falou: fica tranquilo, volta para casa, não seja tolo, né? Leva tempo para você cruzar o oceano da existência material. Às vezes a gente também, é mais ou menos isso com Mahaprabhu. Não faça uma demonstração de Markata Vairagya. Markata Vairagya é a renúncia do macaco, como a gente sabe, né? Ou seja, o macaco parece muito renunciado, porque está sem roupa, come frutas, né? De galho em galho, mas ele está cheio de macacas, está fazendo, né, sexo com outras macacas. Então é isso que o Mahaprabhu falou para ele, né? Aí ele falou: você tem que se fixar em Krishna, né? Internamente, e aí dá essa instrução que eu falei, né? Então aí Raghunatha, ele voltou para casa e desistiu, né, de realmente abandonar a vida familiar assim de uma maneira, né, muito ríspida, né? Na verdade, a família dele casou ele com uma moça que dizem que era uma beleza incrível, era como uma Apsara, né? Era tão bela como as donzelas dos planetas celestiais, né? Para que ele ficasse apegado à casa. Era uma coisa assim, né? Mas parecia que não tinha jeito, né? Porque aí houve um problema aí com a família, né? Porque eles coletavam impostos. Aí parece que houve um problema com o governo aí, né? E aí foi como houve um problema entre a família e o governo, né? Aí foi quando ele resolveu pegou a brecha para escapar, né? Foi nesse momento que ele conseguiu fugir, né? Bom, então a ansiedade de Raghunatha não tinha fim. Ele queria se encontrar com Mahaprabhu, né? Então ele foi, e como ele era sempre pego, né? Então pensaram, né? A mãe de Raghunatha pensou: vamos amarrar ele, acho que tá louco, vamos amarrar ele em correntes, né, com cordas, né? E Govardhan respondeu, derrotado: ele tem uma riqueza, ele tem tanta riqueza quanto Indra, né? Porque a riqueza dele era como de Indra mesmo, né? O rei dos deuses, e a esposa dele é tão bela quanto as donzelas celestiais. Se essas coisas não foram capazes de capturar sua mente, como meras cordas podem prendê-lo, né? O pai que dá a vida a um filho não pode interferir nos efeitos das ações de suas vidas anteriores, né? Então parece que Mahaprabhu ele deu as bênçãos para esse menino, né? Então a gente não consegue manter ele prisioneiro, né? Bom, e Raghunatha estava pensando em como sair. Aí foi quando apareceu o Nityananda, né? Nityananda Prabhu aparece, e aí tem esse passatempo, esse festival, né, que se faz, né, com Raghunatha e Nityananda, né? Assim, Nityananda fala para Raghunatha: você é um ladrão, você quer se aproximar de Chaitanya Mahaprabhu, mas pula a minha pessoa, você me evita, você está roubando, né? Então por quê? Porque Nityananda Prabhu, ele é o guru, né, original. Então ele falou: você tem que realmente fazer. Aí parece que Nityananda Prabhu coloca o pé na cabeça dele, né? Ele faz um festival, né? Convida muitos Vaishnavas e ele satisfaz Nityananda Prabhu. E Nityananda Prabhu vê esse festival de um banquete, né? De arroz e iogurte, iogurte e arroz lascado, né? E aí Raghunath Das Goswami, ele recebe a oportunidade de poder ir embora, né, da família, né?
É, isso mesmo, ele colocou os pés na cabeça dele. Ele falou, você organizou esse banquete nas margens do rio, Mahaprabhu foi misericordioso com você e veio pessoalmente aqui para desfrutá-lo, né? Porque Mahaprabhu aparece, né? Ele abençoou aceitando a oferenda do arroz lascado e iogurte. O Sr. Goranga, ele veio aqui, né? Então ele o entregará a Swarupa Damodara, tornando o seu servo confidencial, né? Então ele sabe disso, né? Ou seja, que o Raghunadas Goswami, ele é o nosso Prayojanacharya, ou seja, que ele nos entrega o Prayojana Tattva, essa meta, né? O tato da meta última da vida, que é o Prema Bhakti, né? Só que o que acontece é que quando ele chega em Jagannatha Puri, Mahaprabhu já coloca ele com Swarupa Damodara e ele fica meio frustrado um pouco com isso, porque ele queria receber uma instrução direta de Mahaprabhu, mas Mahaprabhu falou, não, Swarupa Damodara ele sabe tudo, ele vai, né, porque ele é Vishaka, né, no Krishna Lila, então ele vai poder te ensinar tudo, né? Ele sabe mais até do que eu, assim. Só que ele não se contenta, ele conversa de novo com o Mahaprabhu. Aí Mahaprabhu dessa aquelas instruções que nós já vimos, né? Que é qual a instrução que o Mahaprabhu dá, a principal? Trinapi Sunichana Tarupi Sahishna Malina Manadena Kirtanyasa. É a instrução principal que ele dá. E também ele vai dar essa instrução, não vista roupas muito finas, não coma pratos saborosos, né? Ou seja, não desfrute muito da língua, né? Pense sempre em Radha Krishna. Está dando instruções assim bem para Raghunatha Das Goswami, né? Nesse sentido, né? Ah tá, e quando ele volta desse festival, que é interessante, que eu não tinha esquecido disso, mas quando ele volta desse festival, né, o Nityananda Prabhu, ele não entra mais na casa dele, imagina, lá está a esposa, está toda a riqueza dele, mas ele fica lá no Durga Mandapa. Durga Mandapa é um local, né, antes da entrada da casa, né? Então ele fica ali esperando, ele já se sente como um renunciado, né? Bom, aí ele foge, né? Um dia, vamos ver a fuga dele aqui, vamos ver como ele foge, né? Porque é interessante. Bom, um dia, ao final da noite, Jadunanda Acharya veio até Raghunadas Goswami e disse que ele, que seu discípulo Pujari havia abandonado seu serviço, precisava ser persuadido a retomá-lo, pois não havia substituto. Raghunadas Goswami acompanhou seu guru enquanto todos os guardas ainda dormiam. Depois de ir embora com Jadunanda Acharya, no entanto, Raghunath Das Goswami disse a ele para voltar para sua casa, dizendo que iria sozinho para a casa do discípulo e o convenceria a vir a cumprir seus deveres. Né? Então, sem guardas ou servos ao seu redor, Raghunath Das percebeu que tinha uma oportunidade de ouro para escapar. Né? Meditando nos pés de Lótus Mahaprabhu, ele começou a caminhar em direção ao leste. Então, ele evitou as estradas principais, né? E por isso ele ficava descansando no estábulo onde o pessoal tirava o leite, né? Quando o pai, Govardhana Madhumadara, soube que seu filho havia fugido, ele enviou imediatamente um grupo de 10 servos com uma carta para Shivananda Sena, que já estava a caminho de Puri com os devotos, dizendo para enviar Raghunatha de volta. Então eles alcançaram os peregrinos, mas ficaram desapontados. Descobriram que Raghunatha não estava entre eles, né, porque eles pensavam que ele estava junto. Né? Raghunath Das Goswami caminhava em grande velocidade em direção a Puri, completamente alheio ao seu próprio cansaço e fome. Raghunath Das Goswami chegou a Puri depois de apenas 12 dias, tendo parado para comer apenas 3 vezes ao longo do caminho. Imagina? Geralmente se gasta um dia de viagem, uma noite, um pouco mais, né? E ele foi de trem, né? E ele foi a pé, gastou só 12 dias. Né? Então ele prestou reverência à distância, né, para Mahaprabhu. Mukundadatta informou que Raghunatha havia chegado. Raghunadas caiu aos pés de Mahaprabhu, o abraçou e viu o jovem exausto, né? Ele disse, nada é mais poderoso do que a misericórdia de Krishna. Ela o arrastou para fora do fosso profundo da gratificação do sentido. Né? Foi o que Mahaprabhu falou. Raghunatha Das Goswami respondeu mentalmente, pensando, não sei nada sobre Krishna, eu acredito que você veio, que foi você quem me tirou daquele buraco.
O avô de Mahaprabhu, Nilambara Chakravarti, conhecia o pai e o tio de Raghunath Das Goswami e costumava chamá-los de Baya, porque eram mais jovens que ele. Então, sabendo que essa relação existia entre eles, Mahaprabhu brincou com o Raghunatha, né? Seu pai e seu tio são como vermes na cova da latrina da gratificação dos sentidos. Eles pensam que o sofrimento que vem da gratificação dos sentidos é felicidade. Mesmo que acreditem na cultura brahmínica e contribuam para ela, eles não são Vaishnavas puros, apenas imitação de Vaishnavas. A natureza dos objetos sentidos é que eles tornam a pessoa cega, né? Eles fazem com que a pessoa se envolva em atividades que resultam em escravidão material. Não é possível descrever adequadamente a misericórdia de Krishna que o libertou de tal escravidão. Claro, ele é muito renunciado, né? Mahaprabhu notou que o Raghunatha Goswami estava extremamente fraco, então ele pediu para ele comer, né? Então Mahaprabhu então o Mahaprabhu disse que era para ele comer. E aí o Govinda, né, que era o servo de Mahaprabhu, deu para ele os restos, né, para ele comer os restos, a prachada, né? Quando o Senhor perguntou sobre Raghunatha Das e soube que ele não estava mais tomando prachada da mesma forma que antes, né? Isso aqui é outro passatempo, né, que a gente já contou isso, mas Raghunatha Das Goswami ele ficava na porta, né, do Shinhadwar, né, que é o portão, né, onde está Sonishinha, e ele ficava mendigando ali. Mas Mahaprabhu achou que que o modo que isso não era correto, né? Porque ele achava que criava uma mentalidade assim meio de Mahaprabhu foi meio de uma prostituta. Ele ficava esperando, né, se alguém vai contribuir, se não vai, se vai dar. Mahaprabhu falou que, e depois ele parou com isso. E ele só ficou ali. Depois ele começou a pegar, né, os restos, né, da comida, da comida que era rejeitada, né, pelo templo de Jagannatha, que nem as vacas comiam. O Raghunatha pegava, lavava essa comida, né, e ele botava um pouquinho de sal e comia, né. Aí Mahaprabhu falou: ele é muito bom, ele está levando a vida de um renunciante a sério. Um renunciante deve estar sempre empenhado em repetir os nomes do Senhor e deve manter a sua vida mendigando. Quem aceita a ordem de renunciar e depois se torna dependente de outros, né, não pode alcançar seus fins, né? E Krishna vai ignorá-lo. Aí que dá essas instruções. Aquele que se torna um renunciante, então a ânsia por comidas saborosas nunca atingirá seu objetivo espiritual, se ele for correndo atrás disso, né? E ele vai ficar escravo das suas papilas gustativas. O dever do renunciante é sempre cantar o santo nome e encher a sua barriga com folhas, frutas e raízes. Aquele que corre aqui é ora pro nobis, é isso aí. Mandioca. Isso. Ele fala isso. Tá, aí vai contar aqui esse passatempo que eu contei, que Mahaprabhu não falava com ele diretamente, depois ele vai dar essas instruções, né? As instruções são importantes, essas instruções que a gente já viu várias vezes, né? Para ele não falar tópicos mundanos, não se vestir com roupa fina, não, né? Enfim, Raghunatha ele aceitou essas instruções de Mahaprabhu. Bom, ok. E quando ele estava lá, porque antes ele ficava mendigando, depois ele ficou só no portão, né, de Singhaduara, né? E aí Mahaprabhu gostou disso, né? Como eu já contei aqui. E depois ele vai aceitar somente esse arroz aí, né? Essa comida que era completamente rejeitada até pelas vacas lá do templo de Jagannatha, né? Bom, então depois ele ficou sob a tutela de Swarupa Damodara, né? Ele permaneceu lá por 16 anos, né? Até que Swarupa Damodara desaparecesse desse mundo, né? Ou seja, o Mahaprabhu já havia partido, Swarupa Damodara partiu, né? Então ele foi
E ele decidiu cometer suicídio Vaishnava, pular lá do ponto mais alto da colina de Govardhana. Não sei qual que é o ponto mais alto, porque quando a gente vai lá, a gente não vê muita altura na colina, mas enfim. Ele queria pular dali, né? Só que realmente desistiu quando ele viu Rupa Sanatana. Por quê? Porque ele pôde perceber, né, Chaitanya Mahaprabhu na figura de Rupa Sanatana Goswami. Aí ele ficou ali, né? Ele diz que ele ficou ele no Radhakunda, né? Ele era muito assim desapegado assim da sua própria, né? Ele não tá cantando japa, de repente um tigre aparecia, ele nem percebia que o tigre estava ali. Aí Sanatana Goswami, nesse passatempo que ele fala, vamos construir uma cabana para você, né? Você precisa de uma cabana, porque ele não dormia, né, cada dia num local, né? Ele dormia 1h30, uau, por dia, que inveja. 1h30. Das 10 da noite. Ai. Não, artificialmente não dá pra fazer. Mas ele era assim, né, o tempo todo, né? Claro, ele cantava 100 mil nomes, ele cantava 64 voltas todo dia, ele cantava 64 voltas, e ele, fazia muitas coisas, né? E ele tomava só um pouco de, acho que é buttermilk, que é o que fala leitelho. Acho que é tipo um buttermilk. Ele sobrevivia disso. Pra render o iogurte. Raghunatha Goswami viveu uma longa vida. Srivasa Acharya teve a chance de conhecê-lo, né? Ele escreveu 3 livros muito importantes, né? Stavavali, Sridhana Charita, Dana Kelly Chintamani, Mukta Charita. Tem o mesmo nome aqui, Dana Kelly. Ele viveu no Radhakunda, onde ele ficou no Radhakunda, né? A gente vê lá o samadhi dele, né? No Radhakunda a gente viu, né? Ele está ali. Ele foi abençoado, né, lá pela potência de Nityananda Prabhu, Janavidevi, né? Que, claro, que entrega a Madhura Rasa, então aí ali foi abençoado. Ele exibiu um passatempo, né, de se banhar em um campo de arroz, pelo qual ele indicou a presença do Radhakunda e chama Kunda ali. Até então as 2 lagoas ainda não haviam sido escavadas, nem havia uma margem adequada. Raghunatha Das Goswami achou que seria uma boa ideia fazer esse trabalho. Mas no momento seguinte ficou indignado por ter desejado isso. No entanto, um dia um rio comerciante estava de peregrinação ali, né? E ele resolveu dar dinheiro, bastante dinheiro, para construir um templo ali. Então isso foi o que se usou para se escavar, fazer o Radhakunda, né? Foi através desse passatempo, né? Claro, Mahaprabhu tinha encontrado o Radhakunda, não chama Kunda, mas foi o Raghunatha Das Goswami que quis construir, né, edificar, né, o Ghat lá, né? Mas assim, aquela estrutura ali. Imagina em Vrindavan, naquela época, você chamar tantas pessoas, né, para escavar, fazer um lago, né? Não era coisa difícil, não é fácil. Escavavam com pá? Com pá, não tinha trator, não tinha retro-escavadeira, nada disso. Então ele teve um sonho. O Dishira apareceu no sonho e disse que os 5 pandas estavam presentes no Radhakunda, na forma de árvores, né? São os árvores que tinham lá. Aí ele impediu, né, porque os trabalhadores iam cortar as árvores, né? Então ele impediu que essas árvores fossem cortadas. Bom, aí por isso que o Radhakunda não é tão simétrico, né? A gente vê que ele não é tão simétrico. Eu tô contando, vamos aqui. Você viu algum livro dele? Eu não gosto muito assim, de ler assim, livros dele assim diretamente, mas o Sr. Maharaj, né? Ele deu uma. A gente leu um pouquinho, né? Tem uma canção, um livro dele que a gente leu um pouquinho, de Narayana Goswami Maharaj, mas são muito elevados, né? Aquele com os 10 mandamentos? Uma coisa assim, a gente leu um pouco, depois a gente parou. Mas essas aves não. Alguma ave, alguma copa vriksha lá, talvez tenha. Então ele diz que quando ele leu, né, a peça Lalita Madhava de Rupa Goswami, ele foi submerso no oceano de separação. Embora ele estivesse permanentemente na situação de Radharani, no Radhakunda, ele era incapaz de tolerar até mesmo o momento de separação.
estava inquieto quando ele leu a Lalita Madhava, que tem a separação de Krishna como assunto principal. Esse humor tornou-se tão forte que sua sobrevivência se tornou ainda mais difícil. Quando Rupa Goswami viu a resposta de Raghunatha Das Goswami à sua peça, né, e que ele deu a ele o livro Dana Kelly Kumud, que é cheio de humor e brincadeiras divertidas, e pegou de volta sua cópia do Lalita Madhava. Quando Raghunatha leu o Dana Kelly Kumud, seus sentimentos de separação desapareceram.